Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, React_do_Lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais React no canal. Dessa vez, para recuperar o tempo perdido aí, a gente vai estar acompanhando as análises do canal MangaQ e do Bruno Bandeira do One Piece 1069, do mangá de One Piece. E pelo que eu vi aqui no título, parece que foi finalmente revelado a tal origem das Akumas no Mi. Não sei se vai ser explicitamente explicado a Akuma no Mi veio disso por causa disso, ou se é só uma pista que aí eles imaginaram que talvez seja isso. Então, bora conferir com o nosso querido Evandro e também o Bruno preparou. Lembrando, se você já é inscrito, seja muito bem-vindo novamente. Deixa o like aí, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo novamente também, porque estamos voltando e eu conto com a sua contribuição, beleza? Então, go! Bom, como de costume, vamos começar pelo vídeo do nosso querido Evandro. A origem das Akumas no Mi, o maior mistério de One Piece revelado, as frutas do diabo, One Piece 1069. O sonho representa a realização de um desejo. Com isso em mente, descobrimos o segredo por trás das Akumas no Mi, das coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens, o Não tem do fim. tempo, a vontade herdada. O real sentido da liberdade é o que mantém a chama do sol acesa. Em busca do amanhecer, temos a maior revelação do mundo de One Piece. Quer saber tudo sobre a origem das frutas do diabo? O que elas são? De onde vieram? Bora ver. O propósito? Gostaria por falar nisso agora. Bora ver! Nossa, ficou muito nossa open. Foda, brabo. Canal MangaQ. Aqui mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estão. Maior capítulo da história. Que capítulo foi Ai, esse? caralho. Meus amigos, é revelação atrás de revelação. E finalmente temos uma pequena peça do quebra-cabeça do que são as Akumas no Mi. Eu gostei bastante. Falei, uma pequena peça. Vamos ver. Destrinchando pra você tudo sobre as Akumas no Mi. Então assiste até o final, porque esse vídeo tá muito legal. Vai explodir a sua mente com algumas conexões que o autor fez. E se você é novo no canal, aproveita para Já sou inscrito. Geração, faz o quê? Dispara o like para Deixa o like. E agora Bora. com vocês tudo sobre One Piece 1069. Aos Mads. Então vamos lá, meus amigos, começamos com nossa história de capa, onde vemos um navio durante um flashback. E ali é o centro de pesquisa dos Mads, Da hora. iniciado por Dufeld, que pra quem não se lembra, ele é conhecido como o Deus da Fortuna, o Rei dos Tubarões Credores. Ele era um dos imperadores do submundo e foi um dos convidados ali na festa do chá da Big Mom. Ah, da hora. Uma conexão bem legal. O Vegapunk nos contou atualmente o quanto ele precisa de dinheiro para conseguir Aí, ó, financiar as suas pesquisas. E Cadê? os Mads conseguiram isso pegando empréstimo de um agiota, que por si só começa a mostrar qual foi o motivo da dissolução dos Mads. Dívidas obscuras. Já nosso capítulo começa com o Lucci tentando atacar o Luffy. Kaku e Stussy param o Rob Lucci dizendo que eles precisam obter permissão do QG da marinha para lutar contra um Yonkou, porque qualquer luta pode levar a uma guerra direta. Eu gosto da reação do Jinbe aqui nessa fala, hein, galera. Pode ser usada mais à frente para eles conectarem alguns pontos, algumas coisas, porque sabemos que o governo mundial sempre manteve alianças obscuras com os Yonkous. Inclusive compravam até armas do próprio Que? Cabo, caramba, você comeu, filha da puta. Sai daqui! Fecha a porta! Kaido. É algo que nunca veio a público. E o Jinbe pode ter acabado de deduzir algumas coisas a partir dessa sua interrogação sobre não atacarem os Yonkous. Já o Luffy, ele vê Atlas fortemente danificada. Isso irrita ele, tornando inevitável o combate contra a Lucci. Sabe o que ele Imaginei. Basicamente a maior guerra do mundo de One Piece começa com o governo mundial ferindo alguém que deu comida pro Luffy. Vamos por dar uma olhada também lá na nova Marineford com Akainu, que se irrita ao saber que os chapéus de palha estão na ilha de Egghead e perder. Com certeza ele ia ficar puto. Seria um completo desastre. Ele pergunta onde está o almirante Kizaru e um fuzileiro naval relata que o Kizaru já está a caminho da ilha. Eita porra! Então a Akainu, ele realmente considera isso como uma declaração de guerra. Fato curioso. Eu tenho certeza que isso aqui também significa que estamos muito próximos narrativamente do incidente de proporções. Isso é óbvio, né? Que foi provocado no final de... Tá acabando, fi, tá acabando. Grande frota Próximos do dos fim. Chapéus de Palha. E o mais legal de tudo,
todo o arco o Kizaru quer fazer parte dele. E finalmente ele conseguiu permissão do Akainu. E temos um chamado aqui pra Shabold novamente. Kuma, Kizaru e Sentomaru. Nossa, verdade, né? E mais ainda, lembram aquelas luvas que podem interagir com a luz do Dr. Vegapunk? Eu aposto que alguém vai utilizar isso contra o Almirante. Bom, de volta à ilha de Egghead, Luffy e Rob Lute lutam. Luffy usa o Gear 5 e o Lute usa sua forma desperta. Já? O despertar de Lute é muito semelhante à sua forma híbrida. Só que o Lute agora visualmente tem o que parecem ser nuvens de chamas negras o envolvendo e deixando ele muito semelhante ao Luffy no Gear 4 e no Gear 5. Foi o que eu disse até no vídeo passado. Mas mesmo despertado, pelo amor de Deus, velho. Chance contra o Luffy, ele teria que mostrar algo como... Nossa, e o Luffy já puxou o Gear 5? Você se sente até frustrado ao ver que Lute conseguiu uma forma desperta e Kaido e Big Mom ficaram apenas nas entrelinhas. Mesmo assim, temos aqui uma enxurrada de informações muito boas sobre as Zoans. Estamos recebendo informações específicas sobre o seu despertar. Shaka nos diz e confirma que, na maioria dos casos, o despertar da Zoan priva o seu usuário da sua própria personalidade. Fato que vimos com as bestas carcereiras. Mas Oda adiciona novas camadas aqui porque muito louco, né, mano? Casos surgem alguém como Rob Lute. Mais ainda, o fato de ser privada a personalidade é basicamente o que aconteceu com Chopper antes do... É verdade. Então quase certeza que o Monster Point foi sim um despertar forçado da sua Zoan. Agora qual a sacada aqui, galera? Para um usuário dominar seu despertar e não perder para o lado animalesco, tanto Lute quanto Luffy têm personalidades e força de vontade que se encaixam com seus frutos. O próprio Rob Lute é sanguinário o suficiente para combinar com um animal predador com a mesma sede de sangue. E o Luffy tem tudo a ver com liberdade e risos. Portanto, seus frutos e despertares se ajustam para tornar eles mais fortes. Lembram que as Zoans têm vontade própria? A vontade dos frutos se alinha com a vontade do usuário. Agora eu fico na dúvida também se todos os Zoans despertos a partir desse efeito de fumaça. Porque significa que Yamato pode ter uma Zoan. Ah, é verdade. Essa é uma observação interessante para se guardar. Embora uma parte de mim... Será que é desperta? Se pergunte se essa fumaça não é apenas uma tendência de design recente que o Oda gosta de usar. Porque o Gear 4 já tínhamos algo similar. Nunca vimos isso com as bestas carcereiras ou com o Monster Point. Embora, como o Vegapunk confirma, a maioria dos despertares leva ao consumo da mente do usuário. Então pode ser uma coisa diferente. Quem sabe pode ser os dois. O novo design que o Oda gosta atualmente, que significa uma fruta desperta e uma espécie de raio negro aqui, usado para Haki, mas nas frutas que vem com esse formato único de nuvens. Bom, o grupo da Nami está observando o que acontece nos monitores e eles ficam surpresos ao ver o Gear 5 do Luffy. Que da hora! O Vegapunk ele aparece diante e pergunta se o Guerreiro de Branco apareceu, perguntando sobre essa nova forma de Luffy. A Nami responde que eles também não sabem, mas que ela acha que deveria ser apenas um novo poder da Gomu Gomu no Mi. E olha que revelação legal. Lá vem. O Vegapunk diz que a Gomu Gomu no Mi nunca foi registrada na antiga enciclopédia de Akuma no Mi. Ou seja, parece que realmente não existe. Caramba, não existe. Original mesmo. E a que consta na enciclopédia que o Sanji leu, a exemplo quando era criança, é atualizada após o governo mundial renomear esse fruto. Existe então um catálogo mais antigo que deve estar lá em Elbaf. Que da hora, a Hito no Mi. Vegapunk diz que essa nova forma do Luffy se parece com Nika, um deus que só pode ser encontrado em textos antigos. Vegapunk diz que o nome de Nika foi apagado da história. Mas enquanto as pessoas continuarem desejando por ele, a existência de Nika nunca vai desaparecer. Isso é muito insano, galera. Da hora, mano. Existem 3 coisas que não podem ser interrompidas: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o real sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. Temos uma explicação incrível agora para essa frase icônica de Roger. O sentido da liberdade sempre foi sobre Nika. Vegapunk continua dizendo que tudo na Terra nasce dos desejos das pessoas. E o mesmo vale para as Akumas no Mi também. Ou seja, temos a explicação de como os frutos surgiram. Alguém desejou controlar, usar ou ser cada um dos tipos de frutas que conhecemos. Usuários de Akuma no Mi são seres que hoje vivem em um mundo que muitas pessoas imaginaram no passado. Eu tenho quase certeza que isso adiciona mais um fragmento do reino antigo. Que as frutas nasceram dos seus desejos, dos seus sonhos. Nossa, mas fica muito... Como isso é antinatural, o mar, a mãe de toda a natureza,
os odeia. E eu tenho certeza que essa maldição vem de Insama. Lembrem que o seu nome, ao contrário, Imu, It's Mama. significa literalmente mar. Que insano isso, hein, galera? Lembrando que vamos ter mais explicações dos frutos Não ainda. gostei muito não, pra ser sincero. Porque temos que saber como Se for isso, eu não gostei não. parar nos frutos, mas eu fiquei chocado. Imaginem que a pessoa que manifestou a Se for só isso, se eu não posso eu não gostei. nadar na água, então eu vou nadar na terra. Eu gostaria de poder ser uma jaqueta e ser usada por pessoas. não faz sentido, entendeu? Não faz sentido nem algum, velho. A revelação do que é as Akumas no Mi já havia sido dada por Oda há 20 anos atrás. Se você voltar no capítulo 218, vai se deparar com essa cena. O Scent Breeze caindo dos céus e uma mensagem dita por um físico chamado Willy Galon. Tudo que os humanos podem imaginar é possível na realidade. Oda é genial, gente. Curiosamente, o Scent Breeze é de 200 anos atrás, mesmo período que o robô gigante atacou Mary Joyce. E como esse Willy Galon é um físico, ele pode estar envolvido de alguma forma nesses eventos. Detalhe aqui que o nome desse físico não aparece em algumas scans aqui brasileiras. Então você pode nem ter notado ou mesmo saber. Nossa, verdade, né? O físico do mundo de One Piece existiu e já havia dado uma dica sobre o que eram as Akumas no Mi. De qualquer forma, narrativamente, a Akuma no Mi surgindo por conta dos desejos e vontades, Eu não gostei. é um conceito arriscado de se lidar na escrita, mas o Oda já se aventurou por coisas arriscadas também, como a viagem no tempo, e se saiu muito bem, pelo menos até agora. Eu acho que obviamente há muito mais por trás disso. As frutas do diabo existem ao longo do tempo, mas não sabemos quando foram criadas ou formadas. E não sabemos nem mesmo quando a última fruta não artificial foi feita, ou mesmo o que é. O próprio Vegapunk diz que tudo o que ele disse é uma teoria. Imagina algo com alguém ou alguma coisa com um poder inato ou uma fruta do diabo original que tinha a capacidade de transformar esses desejos em realidade na forma das frutas do diabo. Lembram da Toki, galera? Com o mesmo nome do seu fruto? Eu agora acredito 100% que aquele não é o poder de um fruto, e sim seu poder inato, seu desejo de viajar ao futuro. Mais uma teoria que acertamos em partes aí. Essa coisa do desejo explica por que os Zoans míticos também existem, especialmente frutos como o Yamato, considerado uma divindade guardiã do país de Wano. Quando pegamos as frutas dos elementos, eu vejo o aspecto do desejo em Logias mais como um eu quero controlar esse elemento e não eu quero ser exatamente isso. A fruta da jaqueta, que brincamos bastante, a fruta do bully! Alguém que desejou isso em um dia de frio. Então não acho que necessariamente a pessoa queria... Não, mano, tem umas coisas... sabonete, um bolso. Não faz sentido, velho. Necessidades das pessoas em algum momento da sua vida. Ah, cara, um bully. Fruta do bully. Isso dando dois exemplos. Não seria ótimo se eu fosse desse jeito? O que eu coloco aqui como as Zoans. E não seria legal se fosse assim para as Paramécias e Logias. Finalmente, um pouco de conhecimento das frutas. Não gostei muito não. As Akumas no Mi são frutos da imaginação humana. Então talvez Luffy queira que todos experimentem esse tipo de imaginação livre. E enquanto as pessoas ansiarem por isso, sua existência nunca vai desaparecer. Essa é a razão pela qual as pessoas estão sendo executadas simplesmente por mencionar o nome de Nika. O governo quer tirar a fruta da existência. E para isso as pessoas precisam esquecer que Nika existe por completo. Outra coisa... Esse é o real significado da icônica frase de Teach, que os sonhos dos homens nunca têm fim? É isso que o Barba Negra significa dizendo que os sonhos das pessoas nunca morrem? É por isso que os frutos reaparecem? Essa é a razão pela qual o Barba Negra pode tê-los. Pessoas de muito tempo atrás com um certo poder e de alguma forma se tornaram as Akumas no Mi. As frutas do diabo são passadas de usuários para usuários. Então basicamente o sonho do desejo original nunca morreu. Sabemos que o Barba Negra ele tem um nível de força de vontade muito semelhante ao Luffy. Ele distorce o destino ao seu favor, assim como o Luffy faz. O paralelo é que o Luffy ele é mais ativo e o Barba Negra é mais passivo. Ambos dobrando a realidade à sua vontade, mas através de diferentes estados de espíritos. O sonho nunca vai ter fim de verdade enquanto viver dos outros. Mas algumas pessoas sonham tanto que seus sonhos se tornam reais e vivem através das Akumas no Mi. E alguns deles carregam a própria vontade de alguém. É por isso não sei não. que todos procuram o seu hospedeiro. E o mais insano de tudo, a Yami Yami no Mi representa um sonho de absorver ou anular os sonhos das pessoas. Alguém de muito tempo atrás
desejou a escuridão eterna. Foi dito que a Yami Yami no Mi era a fruta do diabo mais maligna. Se as frutas do diabo realmente são manifestações dos sonhos e dos desejos das pessoas, isso explica seu título. Ele anula os frutos do diabo das pessoas, basicamente destruindo seus sonhos depois de terem sido alcançados. Agora tente imaginar o quão mal alguém deveria ser para desejar algo dessa forma. Mais ainda, sabendo agora que as frutas do diabo são uma manifestação do desejo e do sonho das pessoas, isso explicaria porque o país deu ano de todos os países libertados por Luffy teve o seu despertar em primeiro lugar. A fruta do diabo não apenas respondeu à crescente força física do Luffy e o seu desejo de libertar o povo de Wano, mas também de pessoas que ansiavam por liberdade por longos 20 anos. Quais são as chances de que esse desejo imenso seja o que torna Nika imensamente ridícula e poderosa? Porque a liberdade é um dos desejos mais procurados por pessoas de todos os estratos. Um escravo querendo liberdade do seu mestre. Um desejo de um rei de livrar seu estado dos problemas. E assim por diante. A alcunha do Deus Sol faz sentido, estar se referindo mas não sei, velho. Sol, mas com uma frase bem poética daquele que vence a escuridão na vida das pessoas. Talvez, algum tempo depois que Nika veio a morrer ou desapareceu, as pessoas mantidas em cativeiro em seu imenso desejo de liberdade das garras da escravidão e do governo mundial, de todo o sofrimento, acabaram manifestando uma fruta do diabo em nome do seu salvador. O aspecto de Nika trazendo sorrisos tornou-se o aspecto dos seus poderes de desenho animado e o corpo de borracha. E seu ato libertador tornou-se a alcunha do Deus Sol. Nika não é o sonho de uma pessoa, mas o sonho de toda a humanidade. Pensem no potencial de então, mas aí é fruto, galera. E infinito o poder, né? As Akumas no Mi não tenham se tornado bioarmas geneticamente modificadas com tecnologia avançada do reino antigo, e sim que Oda ele deu aquela romantizada que só ele consegue dar na sua obra. As frutas do diabo são a manifestação dos sonhos das pessoas. O Haki é a manifestação da vontade. Muito legal, né? Um sonho sem vontade é apenas um sopro, mas quando os dois estão juntos e alinhados, tudo o que os humanos podem imaginar é possível na realidade. Não sei, tô meio assim ainda. Que o S-Beer atacasse a CP0, o Jinbei e o Chopper correm carregando a Bonnie e eles cruzam com os serafins. Que da hora. Em choque a notar que ele realmente foi clonado para fazer aquele serafim. Kaku e Stussy estão ocupados evitando os ataques do S-Beer. Eles não querem revidar e danificar os serafins. Ficamos sabendo porque o Kuma serafim está atacando a CP, que é nos revelarem o nível de autoridade para se comandar os serafins, que é o Gorosei, Vegapunk, Sentomaru e depois qualquer um que possua o chip de comando, que no caso que da hora. está com a CP0 agora. Ou seja, se o Sentomaru morrer, os agentes da CP0 estarão no controle a menos que o Vegapunk apareça. Cortamos para Luffy versus Lucci. Eles se enfrentam enquanto o Luffy está sorrindo e rindo o tempo todo. Ele está pulando e se divertindo enquanto evita os ataques do Lucci. O Luffy usa um novo ataque chamado Gomu Gomu no Mogura, que ele transforma o chão em um punho e dá um soco no estômago do Lucci, fazendo ele tossir sangue. Eu gosto que o Luffy ele estava se esquivando do Lucci, literalmente movendo a cabeça. Realmente Nico faz a gente rir, né, galera? Bom, com o Luffy indo direto pra marcha 5, eu me pergunto se isso já é do resto, né? Marchas daqui pra frente, novos gears. Esse golpe aqui dele também é muito semelhante ao Katakuri tirando socos de Mochi. Ele moveu sua mão no subsolo, moldando o chão emborrachado em torno do seu punho e depois deu um socão no Lucci. Por isso que o ataque é até chamado de Mogura, porque significa toupeira. Em japonês as toupeiras, né, se movem pelo chão. E que cena, meus amigos. Oda usa uma repetição dos mesmos quadros de Luffy versus Lucci. Que da hora. Isso é um detalhe muito legal. Mais do que isso, naquela época Nico Robin implorou ao Luffy para que ele não lutasse, porque isso significaria declarar guerra direta ao governo mundial. Aqui Lucci é ordenado a não enfrentar Luffy porque o governo mundial não quer declarar guerra ao imperador. Eita porra! O Hancock Serafim também foi enviada para os chapéus de palha, certamente para evitar que ela veja o Luffy e se apaixone por ele. Pode anotar, vai acontecer isso aí ainda. Luffy para um momento quando ele vê o Sentomaru e o cumprimenta, chamando ele de Machadão. O Sentomaru pro Luffy Dora! apelidar ele com base na sua arma e o chama de chapéu de palha. Ué, você sabe que faz muito sentido o Luffy chamar todo mundo que ele conhece por suas primeiras características
identificáveis, considerando que a maioria das pessoas Mugiwara. de chapéu de palha. Sentomaru acabou sendo pego por Vegapunk, libertado da sua vida de pobreza, porque ele tem uma dívida com o doutor, razão pela qual entendi. ele decide lutar ao lado do Luffy e do Vegapunk. Que da hora. Mas pro seu azar, Lucci se recupera enquanto Luffy e Sentomaru estão conversando e usa o Soru para atacar ferozmente Sentomaru com o Shugan. Isso deixa o Luffy com muita raiva e caramba, Sentomaru era um rolo compressor defensivo antes do time skip. Agora tá sendo solado. O único Delute desperto. É uma loucura o quanto as coisas Mudam. mudaram. Embora agora esteja confirmado que Rob Lucci ficou muito mais forte ao longo de 2 anos. Mas mano, Não há como o Lucci parar o Luffy ou Você quer falar? estar um único dedo nele. É um passeio no parque para o Luffy. É só uma questão... arrebenta, filho. Tem que arrebentar, mano. Quer acabar com essa luta. Eu fiquei muito satisfeito com esse andamento da luta, tá galera? Tanto quanto eu adoraria um nocaute de um hit só. Eu também Foda. gosto de ver o Luffy meio que brincando com o Lucci, se divertindo. Luffy não está levando ele a sério, deixando o Rob ainda mais nervoso. Especialmente com o quão bem ele está se segurando nesta revanche. Que arco, meus amigos. Egghead é uma ilha do futuro que na verdade são resquícios do passado. Todos pensávamos que as frutas eram resquícios do passado, mas na verdade são vislumbres do futuro da humanidade. Como uma poesia, tudo rima e não à toa o título desse capítulo é Tudo existe por uma razão. Não sei, tô meio assim ainda, não sei. Confesso que estou atordoado com esse capítulo. Genial, fantástico, melhor capítulo de One Piece da história. Mas revelações bombásticas, convenhamos. Eu tô com 1 bilhão de ideias aqui porque as coisas começam a se encaixar lentamente na minha cabeça. E eu quero trazer isso pra vocês em alguns vídeos porque acho que faz muito sentido. Essa revelação das Akumas no Mi explica também diversos outros pontos na trama. E você, o que achou das Akumas? Não gostei. Na verdade, a personificação... Primeiramente, eu não gostei, vamos ver. Pessoas. Como você encara isso? Você queria que fosse uma arma mesmo? Ou queria que fosse a alma das pessoas? Será que tem alguma conexão ainda obscura por trás disso? Bom, deixe seus comentários aqui. Bora conferir o vídeo do Bruno Bandeira agora. E é isso, se você gostou desse vídeo também deixa aquele Bora. like, tá bom? Até a próxima, valeu por assistir. Até daqui a pouco. Bora conferir então agora o vídeo do nosso querido Bruno Bandeira. A origem das Akuma no Mi explicada e o despertar de Rob Lucci contra Luffy Nika One Piece 1069. Go! Numa entrevista para a versão americana da Shonen Jump, um fã perguntou para o Oda como ele cria uma Akuma no Mi, e ele respondeu o seguinte: quando eu penso em alguma Akuma no Mi, eu sempre tento chegar a algo que preenche um desejo humano. No final, se ela não preenche esse requisito, não vale a pena desenhá-la. Essa entrevista foi feita em 2007 e agora, 15 anos depois, o Vegapunk diz que as Akuma no Mi são o potencial da evolução humana que a própria humanidade desejou. Ou seja, o pré-requisito que o Oda sempre usou para criar os potencial poderes da evolução humana era, na verdade, a própria origem desses poderes. Vamos falar hoje sobre essa bomba. Bora, que foi o bora capítulo ver. 1069 de One Piece. Tem muita coisa pra gente comentar. É provável que esse vídeo fique um pouco mais longo do que o normal. Normal. Muito longo, enfim. Será Já é longo, bora lá. Será que o Oda foi gênio com a revelação da origem das Akuma no Mi? Muito mais perguntas do que respostas. Vamos ver. A resposta que a gente teve sobre a origem desses poderes. Eu queria Mas, um bully. galera, a gente Fruta tem do isso e a bully. gente tá vivendo esse momento, é sim um momento histórico. Então, vambora pra análise completa. Não antes de você dar aquela conferida se você tá inscrito no canal. A gente tá quase batendo a meta quebrada de 650 mil inscritos, mas se a gente bater essa meta, a gente já começa a pensar na próxima, que é de fato a meta dos 700 mil inscritos, galera. Então, já dá aquela conferida no botão de se inscrever. No botão. E bora pra análise até o final, que tem coisa pra gente falar hoje. Então a gente viu o Luffy se deparando logo de cara com o Rob Lucci depois deles entrarem, depois da CP0 entrar Carinha do na pombo. ilha de Egghead. Nesse momento a gente teve umas interações muito legais, né, do Luffy perguntando: cara de pombo, cara do pombo. Cara de pombo não, né? Cara do pombo. Por que você tá aqui? E o Lucci tipo, ué, isso é uma ilha do governo. O que você esperava? Onde você esperava que eu tivesse? Ou, por exemplo, o Luffy dizendo pro Chopper, né? Olhando pra Atlas e dizendo, examine ela! E o Chopper respondendo, tudo bem,
bem, mas eu acho que isso é um trabalho mais pro Frank do que pra mim, né? Considerando que ela é um robô. E Tipo isso, né? mais lá na frente do capítulo, né? Quando ele vê a própria cópia dele na versão de Serafim perguntando: Chopper, meus olhos estão me enganando? Ele olhando pra ele mesmo ali é uma sensação muito esquisita. Só que para a CP0 começar uma batalha contra o Imperador, eles precisam de autorização do Alto Escalão. Eles não podem simplesmente declarar guerra contra um dos novos imperadores. Tem todo esse sistema de equilíbrio de poderes que eles precisam seguir, e se esse equilíbrio de Ele nem poderes respeitou, tentar foda-se. ser quebrado, ele precisa ser ordenado por alguém de cima. E é nesse momento que a gente vai para o QG da Marinha, onde a gente vê o Akainu mais uma vez puto com o que tá acontecendo. Akainu fazendo porra nenhuma, como sempre. Dele. Eu Faz nada. Que ele corresponda o nível de força que eu espero do personagem. Faz nada. Quando ele realmente entrar Olha em só. batalha. Mas enquanto ele não entra em batalha, Só olha e reclama. a gente descobre que eu tô até arrepiando, galera. O homem, a besta está saindo da jaula. O almirante Kizaru está a caminho da ilha Egghead. Vai chegar atrasado. Besta. Acabou, galera. Acabou. Acho que agora o Luffy realmente não vai ter como se tornar o rei dos piratas. Eu acho que ele já pode se entregar e fazer igual o Roger e falar assim: galera, me mata logo porque não vai ter jeito. Deixa pra próxima geração, porque o homem está... Vai ser solado. Acabou, vai ser... Meu, vai ser... Muito bom, galera. Infelizmente, eu acabei de lembrar que o Vegapunk inventou uma porcaria de uma arma, de uma luva que consegue interagir com hologramas feitos de luzes. Então... Isso obviamente vai ser usado contra o Kizaru, mas óbvio. só do homem aparecer na ilha eu já tô satisfeito. O homem vai tocar o terror bonito. Não vai não. O Lute, obviamente, ignora o protocolo de espera. Ai, que muito da louco, Marinha velho. E parte pra Você cima não do foi o Luffy. único que Então, ficou mais vemos forte. a sua forma despertada, galera. A gente sim tem a forma despertada do Lute. A gente viu o capítulo passado que ele... Panterinha pegando fogo. Logan na cara da Atlas. E a gente obviamente esperaria que, se ele já usou a sua técnica máxima pré-time skip logo de cara, obviamente ele tem mais cartas na manga pra mostrar que não seriam o próprio Roku Hogan como a gente tinha pré-time skip, e agora a gente vê a forma despertada dele, um pouco mais magro, com braços compridos e o especial que é um colete de nuvens. Coletinho pretinho, ficou da hora. Parecido com a forma híbrida da Yamato, né? Com os braços mais alongados. A cara dele. Né, um pouco mais magro. E o detalhe que são o colete de nuvens, né? Ou seria um colete de pelo, já que os pelos dele também estão pretos ali. É nuvem? Acho que é nuvem. Essa dúvida. Agora, o detalhe sobre esse colete de nuvens. Vamos considerar que são nuvens aqui, né? Como são os outros casos. Esse colete de nuvens parecia ser algo exclusivo das zonas míticas, né? Porque a gente viu o caso do Luffy, o caso do Kaido e o caso da Yamato. Os três ali também sendo zonas míticas, conseguindo ter esses coletes de nuvens. Por exemplo, os guardas de Impel Down, não tem, despertadas, eles não tinham esses coletes, apesar de serem Zoans. Então realmente parecia ser algo exclusivo das zonas míticas, mas ao mesmo tempo elas não são, essas nuvens, elas não são exclusivas de formas despertadas. A gente precisa lembrar que o Luffy ele já tinha esse colete de nuvens no Gear forma do 4. E no caso da Yamato e do Kaido, a gente não tem confirmação de que eles tinham despertado as suas Akuma no Mi, e mesmo assim eles tinham os seus coletinhos de nuvens. Então isso abriu brecha para que o Lute também pudesse ter esse coletinho. Particularmente eu gostaria que fosse algo exclusivo das zonas míticas, né, para dar um diferencial, mas talvez essa fosse a única forma de fazer com que a aparência despertada do Lute soasse maneira. Então vamos meter esse colete de... Mete aí e é nóis. Que meio arbitrário por parte do Oda. Seguindo o capítulo, o Vegapunk pergunta o nome da fruta do Luffy e diz que não havia qualquer registro da Gomu Gomu no Mi. Que foda, mano. De Gomu Gomu no Mi na antiga enciclopédia das Akuma no Mi. Mas peraí, a gente viu o bando do Shanks com um desenho da fruta do Luffy e anunciando o seu nome, tanto que é por isso que o Luffy ele identifica a própria fruta como Gomu Gomu no Mi. Obviamente, o que o bando do Shanks possuía não era a enciclopédia das Akuma no Mi, atualizada, era um registro que chamava aquela fruta de Gomu Gomu no Mi. Agora, como será que eles conseguiram essa informação? Será que foi passada pelo Roger, já que ele foi até Laugh Tale? Essa é uma das opções. E a segunda opção seria uma informação
informação vinda direta do governo. Eles terem conseguido não só a fruta diretamente do governo, mas eles terem conseguido também um registro visual de como era aquela fruta do próprio governo antes deles conseguirem roubar a Gomu Gomu no Mi deles. Seguindo, o Vegapunk diz que essa forma... O guerreiro da libertação. Com o deus mencionado nos documentos antigos. Deus do Sol, Nika. Que sempre é brincalhão e faz as pessoas sorrirem. Também conhecido como o Deus do Sol, Nika. Vegapunk então finalmente revela para o bando dos Chapéus de Palha a identidade da fruta do Luffy, que era algo que eles ainda não sabiam. Esse é um detalhe importante. Toda a explicação que a gente teve foi dada por parte dos Gorosei, mas não para o bando do Luffy. O bando do Luffy só teve um testemunho visual de como era a aparência do Luffy nessa nova forma, mas eles não entendiam exatamente o que era aquilo e eles também não sabiam que o verdadeiro nome da fruta, a verdadeira identidade da fruta, era do Deus do Sol, Nika. E ele segue para a grande revelação, dizendo que enquanto as pessoas continuarem o desejando, sua existência nunca desaparecerá. Isso significa que, se por acaso as pessoas deixarem de desejar a existência do Sol Nika, o poder da fruta vai se extinguir, como se fossem as fadas de Peter Pan, que você precisa acreditar que elas existem. No caso aqui, acreditam que elas existem e por isso elas continuam existindo. E nesse caso, as pessoas precisariam continuar desejando a existência de um ser como esse para que ele continue existindo? Fica aí o primeiro questionamento. Mas seguindo, ele diz que as Akuma no Mi são o potencial da evolução humana que a própria humanidade desejou, abre aspas. Potencial. Se fosse assim, não seria legal se fosse desse jeito? Os diversos caminhos do futuro da humanidade são essas habilidades. Os usuários de Akuma no Mi são, na verdade, seres vivendo em um mundo diferente que muitas pessoas imaginaram. Essa é a minha teoria. Não há necessidade de pensar se existem deuses ou não. Fascinante, né? Antes da gente começar a destrinchar então é uma teoria. Responde uma coisa, mas abre um monte de perguntas. Não dá pra saber se é isso, velho. As nuances de tudo que foi dito pra gente, mas antes disso... provavelmente é, né? Que é a reação da Robin a isso tudo. Reparem na expressão dela ali, completamente eufórica, com essa bomba sendo jogada na cara dela. Tá tensa, não tá eufórica, tá meio tensa. Com o século perdido, que é o que ela busca descobrir, e também a página do Luffy enfrentando o Luffy. Muito louco, muito louco. É revelar essa informação pra gente, né? Que faz um paralelo direto com uma página de luta que eles tiveram em Enies Lobby. Muito legal esse paralelo visual deles dois se enfrentando e o Lute ali conseguindo manter uma batalha contra o Luffy na sua forma despertada. Obviamente, né, que o Luffy, ele tá ali tava mantendo uma certa vantagem, mas ainda assim... Vai tá lutando na brincadeira, filho. O feito do Lute em conseguir trocar umas porradas com o Luffy. Mas vamos lá agora falar sobre a origem das Akuma no Mi, a explicação que a gente teve. Primeiro, a gente tinha algumas possibilidades para uma explicação para a origem das Akuma no Mi. Primeiro, na verdade, não possuir explicação nenhuma, dizer que simplesmente as frutas sempre existem nesse mundo e que é algo natural para esse mundo fantasioso e que seria completamente plausível se essa fosse a explicação. É algo que simplesmente existe, como o hack, por exemplo, que é a energia espiritual dos personagens, existe no mundo de One Piece, assim como uma porrada de coisa. Segundo, poderia ter uma explicação um pouco mais prática, como por exemplo, existir uma árvore que deu origem a Akuma no Mi, uma árvore mística, né, que tinha frutas místicas e dessa árvore surgiram os poderes das Akuma no Mi, que seria completamente plausível também, já que a gente já possui também árvores com grande importância em One Piece, como por exemplo, a árvore do conhecimento que existia em Ohara, a árvore Adão, de onde surge a madeira, que é feita o Thousand Sunny, por exemplo, e também a árvore Eva, que era a árvore que canalizava, né, que refletia a luz do sol para a Ilha dos Tritões, ou algo nesse sentido. Mas já existem no mundo de One Piece várias árvores com importâncias grandiosas, então ter existido uma árvore que deu origem às Akuma no Mi de forma natural seria também completamente plausível e uma explicação bem até pé no chão. E a gente tem uma terceira possibilidade, que seria essa, né? Uma explicação, digamos, menos prática e, na verdade, uma explicação que exige até uma certa suspensão de descrença maior do que a gente está acostumada para o nível
de suspensão de descrença de One Piece. A gente sabe que One Piece, é muito fácil da gente acreditar em qualquer coisa que existe nesse universo, porque ele é muito aberto a muitas possibilidades, mas nesse caso, assim como foi a fruta do Deus do Sol Nika, a gente precisou de uma certa suspensão de descrença um pouquinho maior para acreditar que, na verdade, nesse mundo, o desejo das pessoas fez com que esses poderes surgissem do nada. Então. Destrinchar por partes aqui. É estranho. Por uma frase que eu queria destacar do início do arco de Skypiea, quando aquele galeão gigante caiu do céu, que dizia junto a ele, abre aspas, pelo narrador, tudo que os humanos possam imaginar é possível na realidade. Essa frase é foda, velho. Mas na verdade ela foi citada, ela foi dita por um físico de dentro do One Piece chamado Willy Garon. Se vocês pararem na imagem, é exatamente ele que está sendo citado aqui. Quem será que é esse cara? Esse físico, e naturalmente essa frase ela é descrita para a existência da Ilha do Céu, que era algo completamente desacreditado por várias pessoas. A cidade de Ouro, Shandora inclusive, também era extremamente desacreditada pelas pessoas, e como eles estavam adentrando no arco de Skypiea, era justamente sobre isso que essa frase se referia, mas ao mesmo tempo também pode ser utilizada para a existência das Akuma no Mi, já que é justamente sobre isso que essa frase também está falando, né? Tudo que os humanos possam imaginar. Sim, pode ser utilizada para isso também, óbvio. O segundo ponto que eu queria tocar é sobre a existência de deuses no mundo de One Piece, que o próprio Vegapunk ele menciona, né? Sobre a gente não ter que se preocupar quanto se deuses existem ou não, né? Se o deus Nika existiu ou não, porque isso partiu da existência das próprias pessoas. Quando a gente viu, né, quando a gente teve a descoberta de que na verdade a fruta do Luffy era a fruta do Deus do Sol, Nika, a gente se pegou perguntando se na verdade no passado não teria existido uma entidade, um deus de fato que seria o Deus do Sol Nika, e a partir disso a gente tem a existência da fruta, mas nunca existiu. Fruta, ela seria na verdade nomeada por conta da existência desse deus que teria existido. Essa seria uma possibilidade de uma possível inspiração, né, já que a gente não tem um deus, né, como esse, como o Deus do Sol Nika na vida real, para que o Oda ele fizesse essa referência. Seria uma referência a um deus existente de dentro, na verdade, do próprio universo de One Piece. Só que agora a gente viu que, na verdade, não. Então não fica meio estranho? O Deus do Sol Nika foi o primeiro usuário dessa Akuma no Mi, mas eu não acho que, na verdade, primeiro existiram as frutas para que elas fossem comidas e assim surgiram os primeiros usuários de Akuma no Mi, mas sim que as pessoas despertaram esses poderes e depois esses poderes e essas vontades elas foram passadas, canalizadas através de frutas. O que é curioso também a gente lembrar que as 3 armas ancestrais elas foram nomeadas a partir de nomes de 3 deuses, que são Poseidon, Pluton e Uranus. Só que a gente nunca viu esses deuses no mundo de One Piece, e eles provavelmente existiram de alguma forma no passado para que eles fossem referenciados, os seus nomes, eles fossem servidos de inspiração para que as armas fossem nomeadas dessas formas. Agora a segunda pergunta sobre isso: por que as vontades, os poderes, melhor dizendo, foram passados através de... Então, não faz muito sentido, velho. Poderia os poderes serem passados, por exemplo, de forma genética? DNA. Todos esses humanos, eles despertaram esses poderes, e esses poderes muito bem poderiam ser passados através de geração. A geração serem passados através de genética? Poderia muito bem ser o caso, na verdade. É muito mais intuitivo pensar que isso aconteceria do que, por exemplo, ser passado através de frutas. É aí que eu acredito que entra a parte do Reino Antigo e a sua tecnologia. Vamos falar disso daqui a pouquinho, mas é um questionamento interessante esse. A terceira pergunta que surge com isso é se os poderes eles continuam surgindo nos tempos atuais. Surge até hoje? De pensar que se no passado as pessoas elas desejaram por que lá esses poderes que existem funcionava e hoje não? Através das Akuma no Mi, que as pessoas elas continuem desejando outras coisas, mais coisas, e através do tempo, através das gerações, mais desejos foram sendo criados
e assim mais É normal. poderes de Akuma no Mi teriam surgido. Por que esses poderes eles não surgem hoje Mais. em dia, por exemplo? É aí que entra o Reino Antigo, como eu falei, e a sua tecnologia. Tá. Muito provavelmente isso foi algo exclusivo do Reino Antigo. A gente precisa lembrar aqui da tecnologia absurda Pode que o ser. Reino Antigo possuía, o quão avançado tecnologicamente era esse reino, chegando ao ponto de possuir uma fonte de energia capaz de deixar no chinelo qualquer fonte de energia conhecida no mundo atualmente, dentro do mundo de One Piece. Então, em algum ponto, isso precisaria se encaixar também, e é aí que entra o Reino Antigo ter conseguido provavelmente transformar esses desejos, esses poderes, Em poderes. despertados por essas pessoas, em poderes de Akuma no Mi. Caralho, mano. Por que frutas exatamente e não diretamente para os seus sucessores, né, os seus descendentes, é que a gente não sabe por que exatamente. Mas sim, provavelmente o Reino Antigo teria um papel nisso tudo aí, Tá. para conseguir usar da sua Faz tecnologia, sentido. da sua ciência extremamente avançada para desenvolver de fato, para canalizar esses poderes e criar assim as Akuma no Mi de fato. O fato é que com isso, com essa revelação, a gente cria esse meme, né, de a gente se perguntar, tá, mas então todo mundo desejou alguma coisa que se refere aos poderes das Akuma no Mi? Isso. Mas então quer dizer que alguém desejou se transformar numa jaqueta? Quer dizer Mano. que alguém desejou se transformar, ter a habilidade da porta? Do Então, Lueno, por exemplo? Não faz sentido, velho. Assim como o Oda ele falou, eu Foda-se. citei aqui no começo desse vídeo, toda existência de fruta se dá pelo desejo. Quero um bully, Existe fruta uma do vontade bully. Por trás daquilo Tá. existe, isso justifica Tá. a existência dessa fruta. Quero Você sabão pode pra tomar pensar banho. nas Fruta justificativas do mais sabão. simples possíveis. Você querer agasalhar alguém que está passando frio da sua família, algum ente querido com o poder da jaqueta e isso ser criado, ou o poder da porta de você conseguir ficar perto de uma pessoa que é distante de você. Qualquer justificativa pode ser dada para a existência, qualquer história pode ser criada para justificar a Não existência quero nadar no desses mar, poderes. quero nadar no Você não vai ter a concreto. criatividade. Não é necessariamente você querer ser uma jaqueta exatamente, mas o significado por trás de você querer Tá. ser uma jaqueta. É nisso que a gente tem que pensar. Seguindo, o Vegapunk diz que foi por esse motivo que Antinaturais as frutas são consideradas E odiadas e pelo odiadas mar, pelo mar, a mãe de mãe toda a natureza. Vamos lá por partes também. Vamos lá. Antinaturais? Então quer dizer que o mar tem uma vontade própria? Então Como foi a assim? tecnologia, né? Se é Algo antinatural. menos literal, sabe? Algo um pouco mais automático e não tipo o mar sendo algo, um ser senciente, com uma vontade e uma opinião exatamente, e dizendo que isso na verdade seria algo antinatural. Blasfêmico. Porque a gente tem alguns casos isolados no mundo de One Piece de objetos que possuem vontades e a principal delas É são amor. as espadas no mundo de One Piece, principalmente as espadas que são consideradas amaldiçoadas. A gente viu o caso do Zoro com a Ema, que claramente tem uma vontade própria e o Zoro precisou domar aquela espada. Tô louco. Esses são os exemplos mais claros, né? Mas a gente precisa lembrar também de uma coisa que são as vozes de todas É as verdade. coisas. Todas as coisas elas possuem vozes. Então, quando o Vegapunk ele fala que o mar considera isso algo Será antinatural, que o mar é faz um sentido de deus? você, de Uma alguma entidade? forma, conseguir ouvir a voz do oceano. Apesar da gente nunca ter visto, por exemplo, o Roger, né, que conseguia entender os reis dos mares, assim como o Luffy, etc., conseguiam se comunicar também com os Unishi, etc., eles nunca conseguiram perceber a voz do oceano. Do mar, né? A pergunta que a gente tem que se fazer aqui é o principal questionamento, na verdade. O mar tem uma voz também? O mar chega a ser um ser senciente com uma vontade própria? Isso não parece que foi algo estabelecido antes pra gente, ou nunca sequer teve uma dica disso, por exemplo. É isso que soa mais estranho nessa história toda. Segunda pergunta, por que o mar consideraria isso algo antinatural? Porque foi feito Algo partindo através própria da natureza tecnologia. dos humanos, das pessoas que desenvolveram essas habilidades e assim surgiram essas habilidades sendo algo natural? Ou será que entra o ponto que eu falei do Reino Antigo ter conseguido Tecnologia. É isso canalizar mesmo. esses Pode poderes ser. em poderes de Akuma no Mi, transformar esses poderes em poderes de fruta, e essa parte é o que não seria considerado natural.
Ou se a gente for ainda mais adiante, como eu recebi uma marcação no Twitter sugerindo que talvez o que é considerado antinatural seria o próprio desejo de querer ser algo além de si mesmo. Pode ser também. A linha de pensamento dos gregos antigos com o pecado de hubris ou rubris. Terceiro, e por que isso seria algo repulsivo necessariamente? Por que o mar não gostaria disso? Tipo, ele pode até considerar algo antinatural. Pior, né? Tipo, por quê? Ele não gostaria disso exatamente. E não morrer todos. Né? E por último, a observação de que, lembrando que tudo isso é a teoria do Vegapunk. É uma teoria. Hipótese do Vegapunk para justificar a existência das Akuma no Mi, mas pode muito bem ser que pelo menos algumas nuances dessa explicação podem estar erradas ou podem estar... Então, não dá pra saber se tá tudo várias certo. lacunas aqui que eu levantei, Não né, dá que pra precisam saber. também ser respondidas e que muito provavelmente vão ser respondidas mais pra frente. Mas vale então lembrar que muito provavelmente boa parte do que ele explicou realmente está correto, mas que existem algumas lacunas, existem algumas nuances que podem não estar exatamente corretas. Seguindo o capítulo, finalmente o Sentomaru aparece. Adora! Fazendo hora extra no seu dia de folga, por isso que ele não tinha aparecido ainda, aparecendo com os Serafins, Ó, o Jinbezinho. Hulk, da Boa Hancock e do Jinbe, galera. E o Sentomaru realmente ficou ao lado dos piratas, né? Uma justificativa muito rápida e muito simples, com o Vegapunk dizendo que tirou ele da fome, que deu comida pra ele, que acolheu ele, então por isso ele meio que deveria ser fiel ao Vegapunk. E o Sentomaru meio que fica naquela indecisão, até tem a cena engraçada dele lá, né? Tipo, meu Deus, tá colocando muita pressão em mim, porque eu também vou virar bandido agora, como assim? E, no fim, acaba realmente acatando, né? O Sentomaru consegue dar ordem até mesmo para o Serafim do... Caralho, que da hora! Da CP0 fica numa desvantagem enorme. E a gente até vê em seguida, né, uma interação do Luffy com o Sentomaru muito legal, né, deles dois ali, pra já justificar o que veio depois pro Luffy naturalmente já começar a tomar as dores do Sentomaru pelo que veio na página final desse capítulo, com o Lucci chegando e lançando um Shugan de mão inteira no Sentomaru, galera. Porra, aí sim, doeu, atravessou ele ali, e com o Lucci dizendo: tudo o que precisamos fazer é eliminar o comandante. Serafins, obedeçam às nossas ordens. Caralho! Ele disse isso porque é o Sentomaru que lidera os Serafins. Então, se o Sentomaru não estiver em condições de dar qualquer ordem, então os Serafins eles vão passar a obedecer a CP0. Puta, aí fudeu. É isso que eles querem e é isso que a gente vai ter. Realmente a balança vai ser virada e a CP0 realmente vai conseguir comandar os Serafins para... Caralho, cadê o Zoro pra ajudar nessas horas, porra? O bando dos chapéus de palha. Mas galera, eu preciso falar que o Sentomaru sendo arrombado daquele jeito me deu uma dó no coração, porque o cara... Sendo o quê? Muito hype. Eu falei semana passada, retrasada, pra vocês que eu esperava muito do homem que disse ter a maior defesa do mundo, sugerindo que ele seria o cara com maior nível de haki do armamento do mundo. Tem sim. Que desde antes do time skip, ele já tinha o haki do armamento. Já foi solado! Só que lá no fundo eu sabia que isso não era exatamente verdade, porque ao mesmo tempo que ele disse isso, ele também dizia que ele tinha a boca mais fechada do mundo, e a gente sabia que isso não era verdade, porque ele vivia abrindo a matraca lá pra falar o nome dele. Ah, meu nome é Sentomaru e é isso e aquilo, explicando um monte de coisa pro bando do Luffy lá antes do time skip. Então, naturalmente, isso não é a defesa mais forte. Defesa do mundo também seria uma lorota, né? Pode ser que ele ainda se levanta e faça alguma coisa, né? Mas o Oda se rendeu ao favoritismo, se rendeu à massa, só colocando hype no Lucci, né? Mas enfim, galera, um capítulo muito bom, com duas frentes, né? Seja a luta do Lucci contra o Luffy, e só isso pra agregar ainda mais a explicação, a revelação do Vegapunk, pelo menos na visão dele, sobre o que é, sobre como se deu a origem das Akuma no Mi. Como eu falei pra vocês, galera, a gente pode sim pegar o meme de mas quem desejou se tornar um ser humano? Porra, quem desejaria se transformar num ser humano para criar o poder da fruta do humano? Alguém que quisesse ser um humano por algum motivo, seja sofrer escravidão como um... Não faz sentido, velho. Tipo, pra pensar realmente, sempre pode ser, uma justificativa, seja a mais simples possível para que existam essas
frutas. Mas como eu falei, isso não anula o fato de que ainda Mas, tipo, existem várias lacunas que ainda precisam ser Buda. respondidas. Vamos esperar para ver É. se essas explicações, Tá. se essas respostas, elas vão ser convincentes ou não. Aproveitando mais uma vez para convidar você que faz não foi inscrito ainda no sentido. canal, mas quer assistir Uma coisa que eu vídeo pensei agora até o faz final, sentido. Eu tenho certeza, Mas eu se vou você falar ficou até o final, eu tenho depois. certeza que você curtiu o vídeo, então eu te convido a conferir a sua inscrição aqui no canal. Vídeo toda semana sobre o universo de One Piece. Sim, senhor. E também lembrar de ativar o sininho para não Ativado. perder a notificação de quando tiver vídeo novo aqui no canal, beleza? Até a próxima. Tamo junto. Tchau. Tchau. Bom, vamos lá. De primeiro momento, assim, eu particularmente não gostei tanto, porque parece... Pra mim, me pareceu uma saída muito simples, tá ligado? Porque fica muito fácil. Tipo assim, você só fala, esse é o desejo das pessoas. Aí, por mais que você fale, ai meu Deus, quem desejou ser uma jaqueta? Quem desejou não sei o que? Tipo, em vários... como posso dizer? Em várias circunstâncias... cabe a possibilidade de uma pessoa desejando, por exemplo, de repente, eu queria proteger minha mãe do frio, e aí eu desejei uma jaqueta, e sei lá, me transformei e cobri ela e tal. Várias coisas conseguem se encaixar e fazem sentido para que, tipo, possam existir todos os poderes que a gente conhece das Akumas no Mi, mas como isso surgiu e por que isso não acontece agora? E por que de repente não surgiu alguém? Porque, como o Evandro falou, se surgiu alguém disposto a, tipo, meio que burlar todas as Akumas no Mi ali através da fruta do Barba Negra, meio que anulando os poderes, por que alguém não desejou, tipo assim, quero dominar o mundo, dominar todas as Akumas no Mi, tá ligado? Tipo, todos os poderes. Deveria ter uma Akuma no Mi suprema, então, pra, tipo assim, dominar todas as outras, porque com certeza teria alguém pra desejar isso. Obviamente. Então, assim... eu não sei, velho, eu não sei. Porque a partir do momento que ele falou, o Bruno falou sobre a questão da fruta do humano, quem que desejou ser humano? De repente um homem-peixe que ele era escravizado. E aí levando mais pra esse lado da fruta do humano, eu lembrei da fruta do Sengoku lá. Tipo, fruta modelo do humano, modelo Buda. E Buda é um deus e as pessoas teoricamente acreditariam em Deus e é isso. Teria essa fruta. Mas tipo, em que momento... a pessoa, tipo, meio que desejou ser o próprio Buda, mas na verdade ela queria rezar pelo Buda e ela conseguiu o poder do Buda, tipo... Eu não sei, mano, ficou meio estranho, pelo menos na minha opinião, eu particularmente tô meio confuso ainda, obviamente é uma teoria do Vegapunk, então não dá pra gente saber se realmente tudo que ele falou é exatamente verdade. E muito provavelmente vai acontecer aquela questão do reino antigo ter sei lá, um dispositivo, uma tecnologia que seja capaz de passar, né, esses poderes através das Akumas no Mi, porque provavelmente os primeiros usuários meio que nasceu deles, tipo, meio que o poder surgiu neles e aí depois quando eles morriam eles eram capazes de passar pra fruta pra depois passar novamente e aí a tecnologia era capaz de fazer com que após o momento da morte do usuário da fruta, a fruta renascesse em outro lugar, enquanto alguém acreditasse que ele tinha que aquecer alguém com uma jaqueta, a fruta da jaqueta iria continuar, ou se alguém acreditasse que enquanto ele tivesse que ter um bully para fazer o seu chá, iria ter a fruta do bully. E ainda a gente tem a luta do Luffy, né, que ficou meio de lado, obviamente por causa dessa revelação, mas, mano, é engraçado o Luffy já usar o Gear 5, então... Pelo menos, eu não sei, tá ficando meio... Os outros modos estão obsoletos agora, tipo assim, ele não vai mais usar. Faz sentido, tipo, a gente ver o Luffy lutando contra o Lute agora. E ele despertou a sua fruta, mano. O Luffy enfrentou o Kaido, viado, tá ligado? Tipo, os oponentes do Luffy agora tem que ser, sei lá, tipo, o Akainu, tem que ser esses caras aí, Shanks, a porra toda. Não tem que ser, tipo, o Lute lá de e tá com a fruta despertada, foda-se. O Luffy tem que passar por cima dele, fi. Pelo menos na minha humilde opinião. Ele tem que arregaçar. E aí a gente ainda tem o Serafins ali, que tem 4, né? Tem o do Mihawk, o da Boa, o do Jinbe e também tem o do Kuma, né? E aparentemente se a Dora morrer, ou, sei lá, de repente desmaiar, o poder de controlar eles vai ficar sobre a Cip-Zero. Então, tipo assim, com certeza vai ficar um Serafins versus os Mugiwaras, e aí o Luffy lutando contra... o Lute, mas de repente o Kizaru vai chegar, daqui a pouco de repente o Kuma chega, cadê o Zoro, cadê o Brook, cadê o Sanji?
Muita coisa acontecendo e a gente só vai poder conferir no próximo mangá. Beleza? Então é isso. Lembrando que segundo o link na descrição, é o link do nosso querido Caramba HQ no Bandeira. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Chega de defender, hoje eu vou te matar sem sobreviver.